E aí eu vou falar agora também, Natural, sobre a questão do habeas corpus versus processo civil. Legal. Os habeas corpus do Brasil, que é o que mais é popularmente dito entre as pessoas, não está mais saindo, tá? Em São Paulo ainda está saindo um ou outro, em Santa Catarina ainda está saindo um ou outro, mas o número de juízes que estão concedendo a ordem em habeas corpus diminuiu assim consideravelmente, pelo menos os juízes que a gente conhece, que a gente tem acesso, e os colegas que fazem esse serviço também. Ou seja, o meio pelo qual estamos pedindo o autocultivo individual judicialmente é por meio da ação civil, procedimento comum, tá? Implica em várias questões, tem algumas diferenças. A petição e o pedido são praticamente os mesmos, mas implica em algumas diferenças. Por exemplo, o juiz criminal, ele não se emociona. É um cara casca grossa, é um cara que condena, é um cara que, né? Por outro lado, um juiz civil, que é um juiz que faz uma análise bem mais pormenorizada em relação à questão da saúde, porque o juiz criminal está observando a questão da liberdade, né? Esse juiz, ele se emociona, esse juiz, ele chora junto com a gente, né? Então, e só para finalizar a cereja do bolo, a Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, fez um pronunciamento dizendo que drogas não é uma questão de liberdade, drogas é uma questão de saúde, que é o principal alicerce, o principal argumento, pilar, para a gente tirar da justiça criminal e levar para a justiça civil. É legal perceber, ô Gabriel, nessa tua fala, né, essa sinalização processual e como que o método, né, o jeito de você conseguir o seu HC, ele também é dinâmico, né? Então, tanto o HC quanto o processo civil. Uma dúvida pontual: o HC é um procedimento. O processo civil, ele culmina no HC também ou numa liberação de cultivo? O principal ponto é que o habeas corpus corre na justiça criminal e a ação civil corre com o juiz civil. É um juiz que analisa, sei lá, problemas com plano de saúde, problemas do cotidiano do dia a dia, né, que não envolvam liberdade das pessoas. Né? Então, em resumo, a petição que a gente apresenta para o juiz criminal e para o civil é praticamente a mesma. O que vai mudar ela é a forma de protocolo, é a forma que a gente vai apresentar isso para um juiz criminal ou para um juiz civil. Mas o resultado desse processo, o mesmo, né? Assim, o mesmo também. Em resumo, é praticamente a mesma coisa, né? A pessoa vai estar autorizada a realizar o autocultivo para o tratamento aí do que quer que seja. Porém, a decisão civil, ela vem muito mais completa. Por exemplo, a decisão criminal, por meio do habeas corpus, é uma decisão de 4 páginas, uma decisão padrão, que a maioria das pessoas que impetram aqui no TRF de Brasília recebem. Já a decisão civil, que inclusive é até importante salientar que esse processo civil nosso é o único produzindo efeitos no Brasil, o Emílio Figueiredo, que é um advogado da reforma, ele entrou com um processo civil, só que em segunda instância esse processo caiu. Então o nosso é o único que está produzindo efeito por enquanto, né? A tendência é que, e eu espero que também entre com mais processo civil e tal, para continuar isso. Mas voltando, no processo civil, o juiz faz algumas delimitações. Por exemplo, no HC não tem limite de planta. O juiz deixa Deus dará. Que, inclusive, causa muita insegurança jurídica, porque a gente intima Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público. Então, isso causa muita insegurança. O juiz civil chega e diz, olha, existe um limite de 18 pés. Desses 18 pés, 6 podem estar até 6 podem estar em flora e os outros 12 imaturos. Né? Chega o juiz civil e fala, olha, existe uma quantidade máxima de matéria que você pode ter. São 480 gramas, você não pode passar disso. Tá. Muito bacana. O juiz civil delimita a área de utilização. Você pode fumar em ambiente fechado, você pode usar, consumir, né, em ambiente fechado, não pode usar na rua. Já o habeas corpus, ele deixa a Deus dará, né? Então são questões pontuais, tipo essas, inclusive tem até mais uma, que é a troca de laudo, a renovação de laudo. O juiz civil pede uma renovação de 6 em 6 meses. O juiz civil determina uma visita da Anvisa na casa da galera que está fazendo o autocultivo. Né? Então, essa série de regras e parâmetros, né, requisitos, limites, né, que o juiz impõe, dão mais segurança jurídica para o processo passar pela segunda instância, não ter a liminar revogada. Né? Então, enfim, é mais ou menos isso.
é que a gente tem uma evolução, né, do lidar jurídico com relação ao tema da cannabis, que faz com que a gente percebe que há uma mudança de postura jurídica para cuidar muito bem desse tipo de processo e da segurança, tanto para quem está fazendo o pedido e conseguindo seu pedido e para quem está acompanhando aquele pedido, né? Ou aquele caso, por exemplo, eu porto um HC de cultivo, né, com os parâmetros muito bem definidos. Se acontecer uma batida na minha casa da polícia, querendo saber o que é aquilo, por algum motivo, eu tenho ali tudo especificado, que eu posso, como, onde, por quê, e aí eu consigo provar que eu estou fazendo algo muito bem definido. Igual já aconteceu com clientes nossos, né? Tem uma parte da decisão que ele autoriza você pegar a matéria e você levar para centros de testes, né? Universidades e tal. E um colega nosso, por incrível que pareça, estava indo para um teste de amostragem e foi abordado pela polícia militar. O policial foi bem incisivo, ele foi bem incisivo na abordagem, mas o meu paciente, nosso cliente leu a decisão junto com o policial, apresentou a documentação pessoal e foi liberado. Clientes meus que viajam viagens interestaduais, de avião, de carro, também levam, né? Então, no tratamento, precisam do remédio deles, eles precisam levar o remédio para onde eles forem, né? Então, e tudo isso fica especificado. Essa parte do transporte, o juiz não especificou a quantidade e limite de transporte. Então, eu peço para os clientes transportarem um limite aí de 25, 30 gramas. Vai fazer uma viagem, né? 2, 3 semanas fora, um mês fora. 30 gramas é um número legal.